Olá, muito bom dia! Ótima sexta para você nos assistindo, ligadinho aí através do canal 24.2 pela TVC, a sua operadora aqui para todo o sul da Bahia. Quero deixar um abraço para você também ligadinho aí através do nosso canal do YouTube. Esse é o momento também de você estar se inscrevendo em nosso canal, lembrando que é de forma rápida, gratuita e prática. Então vai lá, clica no inscrever-se, ativa o sininho, porque todos os dias quando entrarmos aqui, a partir das 10 horas, ao vivo, com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, você terá aí na palma de sua mão ou através do seu tablet, notebook, por onde você quiser, terá aí a notificação, você entra e vem aqui participar conosco. Lembrando que durante todo o programa você consegue estar aí deixando o seu feedback, deixando algum pedido, tudo isso pelo nosso chat ao vivo. Se você ainda não nos segue no Instagram, esse é o momento de você já ir lá conferir, nos seguir, tá? Clica lá no nosso Instagram, nos segue e fica por dentro de tudo. Por lá a gente posta aqui alguns trechos das entrevistas, a gente deixa também um pouquinho ali dos nossos quadros e tudo que é de mais especial. Um pouquinho também aqui do nosso dia a dia. Então esse é o momento de você estar indo lá no nosso Instagram nos seguir, tá certo? Pode deixar também a sua sugestão, algum tema que você queira aqui no programa, ou também se você quiser alguma personalidade, esse é o momento de você ir lá deixar com a gente, tá certo? Olha, quero agradecer a sua audiência durante toda essa semana por ter deixado a gente entrar aí em sua casa, eu entrar em sua telinha te dando informações da Bahia, Brasil e do mundo. Quero agradecer a sua companhia aqui com a gente nesse feriado. Hoje é um feriado muito especial, Proclamação da República, Independência do Brasil. O nosso país é um país hoje livre, um país que temos a liberdade para votar, a gente tem a liberdade para colocar no poder quem a gente entende que é o melhor para o país, a gente consegue estar trabalhando também, temos também as nossas leis, né, as leis trabalhistas, então a gente conquistou muita coisa até hoje. O Brasil hoje ele é um país livre, a escravidão ela foi permanecendo de uma forma crescente, nunca foi, na verdade, abolida ali naqueles primeiros anos, onde vem ali o decreto com a Maria Isabel. Olha, ali naquele início a gente sentia ainda o sofrimento aqui dos nossos indígenas, a gente via também os negros, os africanos que vinham aqui para o nosso país. Então era uma época de extremo sofrimento, era um sofrimento que a gente hoje vê pelos livros, a gente sente pela história e a gente se orgulha de bater no peito e falar: somos uma nação livre, uma nação que se desligou dos reinos ali de Algarves, de Portugal. Então a gente hoje tem essa liberdade de falar quanto brasileiro, de bater no peito, de se alegrar e falar que somos brasileiros, somos uma nação livre, uma nação com uma história, assim, com todo um peso, um contexto histórico, com sofrimento, com luta, escravidão, racismo. É um país miscigenado, é um país com cores, com diversidade, é um país que tem influências também de outros continentes. A gente tem muito aqui no nosso país, né? Algumas regiões são tão politizadas, são tão miscigenadas que a gente sente, né, essa cultura muito forte. Então é muito bonito de se ver. O nosso país é um país caloroso, é um país que recebe, que abraça, que realmente traz, né, essa confiança, essa segurança. Quem chega aqui no nosso país é recebido, né, de braços abertos, as oportunidades elas surgem. E a gente espera que o nosso país ele sempre esteja sendo assim visto de uma forma positiva lá fora também. O que a gente pensa, o que a gente enxerga aqui no nosso Brasil, é interessante que a gente veja também que as pessoas têm visto. Então fica agora, né, que esse ótimo dia, esse desejo de um ótimo feriado a você que está nos assistindo, tá? Desejo que seja uma ótima sexta-feira pra gente. Quero agradecer a sua audiência aqui ligadinho conosco, tá certo? Olha, está acontecendo esta semana o encontro do G20 para tratar aí sobre alguns temas importantes e dentre eles chegaram aqui até o país o Joe Biden. O Joe Biden ele chegou aqui,
ele já está lá no Rio de Janeiro para esse encontro e ele fez aí alguns pedidos, algumas exigências nessa chegada dele. Dentre esses chefes de Estado que estão aqui no Rio de Janeiro, existiram os que fizeram aí mais critérios, os mais criteriosos, que foi o da China e o Joe Biden. Ele veio para cá, esses dois líderes mundiais, e eles estão aí falando sobre alguns esquemas de segurança, alguns esquemas também ligados à alimentação, à fome, que é uma situação que a gente sabe que se perdura ainda por longos anos, mas que a ONU ela se reúne sempre ali, né, o G20, esses líderes mundiais, essa potência, e ali debate sobre esses temas. O Joe Biden, ele fez assim. Ele disse que queria 2 aviões americanos aterrissando aqui no solo do Galeão, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. E ele falou que ele precisava de 7 caminhões-baú para deixar o local com água e alimento. Será que o Joe Biden está com medo de ficar com fome aqui no Brasil? Será que é isso? Será que é água? Será que ele está com medo de algo? Olha, a gente não sabe, mas foi a exigência do presidente. O presidente Joe Biden, ele exigiu que fosse trago para o Brasil ali uma aeronave, fosse trago também um helicóptero. Então chega ali na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, essas exigências, esses pedidos ali do Joe Biden. O chefe de Estado da China, ele exigiu 400 quartos ali em um hotel e os seus soldados, eles vieram para fazer uma varredura, uma espécie de varredura, para saber se não existia nenhuma escolta, nenhum tipo de explosivo, nada que fosse comprometer a saúde, a vida daquele chefe de Estado e aos demais que estariam por ali. Então foi exigido aí 400 quartos. E segue aí com um trânsito muito difícil no Rio de Janeiro, segue um congestionamento porque tem toda uma gesticulação, uma articulação ali sendo feita para que esses chefes de estados eles cheguem ali nas reuniões, aos debates em segurança, eles cheguem bem. Então ali está todo aquele aterro do Flamengo com o trânsito congestionado. E, obviamente, né, a polícia militar, a polícia federal, todas as polícias ali presentes, né, estão tentando ali envolver aquele círculo de segurança em volta dos líderes mundiais. E a gente super compreende porque há uma necessidade, sim, de existir essa segurança, tá? Olha, queria falar com vocês também a respeito do caso que aconteceu em Brasília nesta quarta-feira. Na quarta-feira, ali por volta das 19h30, um rapaz conhecido como Tio França, ele colocou ali alguns explosivos em seu corpo. Ele então fez ali o uso dessas substâncias também dentro de seu carro. Algumas substâncias que vieram ali explodir eram explosivos perigosos e ele precisava ali estar fazendo uma espécie de varredura, né? A polícia, assim que aconteceu os disparos, a polícia identificou o rapaz como Francisco Vanderlei. O Francisco Vanderlei, ele havia se candidatado ali no ano de 2019 pelo partido o PL. Ele foi candidato, porém ele recebeu 91 votos e não foi eleito como vereador. Ele vinha aí colocando em suas redes sociais já um certo desconforto, havia demonstrado também dentro de casa que ele estava ali chateado com algumas situações. E aí ele fala ali que tudo que está acontecendo hoje no Brasil, que é culpa de uma nova eleição. Ele disse à sua esposa que ele faria um atentado ali contra a vida do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e aos demais que estivessem ali na Câmara dos Deputados, em Brasília, que também sofreria com o ataque. A polícia já fez ali um dado, a polícia conseguiu com as investigações limitar ali o processo de investigação. E eles passaram para a imprensa tudo que a gente está informando. Até o momento já foi divulgado que a casa do criminoso, quem fez o atentado, ela foi derrubada lá em Santa Catarina. A sua ex-esposa, a Daiane de Lima, ela deu entrevista à imprensa e falou que ele já demonstrava esse desconforto. O Francisco, ele então sai lá de Santa Catarina e vai em direção a Ceilândia, ali no Distrito Federal. Ele aluga uma casa e fica ali por volta de 2 a 3 meses, planejando esse atentado ali em Brasília, na Praça dos Três Poderes.
E segundo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o carro dele estava em Brasília desde 27 de julho. Ou seja, ele vai até Brasília, acha um local, deixa o seu carro, volta para Ceilândia, faz ali um planejamento com os fogos de artifício e tudo mais. E durante esse processo, ele faz o seguinte: deixa a esposa em casa, se afasta, deixa um recado no espelho falando, né, que ele vai fazer um atentado sim contra o Alexandre de Moraes. E nesse processo do atentado contra o Alexandre de Moraes, acontece isso. Ele vai lá até a Praça dos Três Poderes, ali onde fica a Estátua da Justiça, em frente ao plenário, no STJ, e ele fala o seguinte: ele diz ao segurança que ele está com armamentos. Ele levanta ali sua camisa, o segurança observa que existem ali alguns explosivos pelo seu corpo e se afasta, recua, obviamente, com medo do que poderia acontecer. O segurança, em depoimento à polícia, em declarações também à imprensa, ele fala que existia ali um relógio, uma série de explosivos, contando que estava rebobinando ali a todo tempo. E é nesse momento que ele recua, quando ele vê aquela contagem. Poucos segundos depois, acontece a explosão do Francisco Vanderlei e acontece a explosão do carro dele, que está lá no estacionamento da Câmara. Aí a gente observa que foi realmente algo planejado há algum tempo. Ele já tinha ido lá no Supremo Tribunal Federal, ele tem algumas fotos ali dentro também. E durante esse processo, não se sabe o motivo, né, que ele mudou, que ele saiu ali de sua cidade e vem cá para o Distrito Federal. E nesse processo onde ele deixa o seu carro em Ceilândia, ele sai de Ceilândia e vem para o Distrito Federal capital. Ele fica ali na capital e ele vai planejando algumas coisas que estão acontecendo. Aí acontece essa explosão. Vamos falar um pouquinho sobre quem era o Francisco? Ele era conhecido como Tio França. Ele tinha 59 anos, era solteiro civilmente, chaveiro, tinha 2 filhos de 37 e 38 anos. Em 2022 ele se candidatou a vereador, porém não foi eleito. E tudo isso aconteceu aí de uma forma que ele soltou essa bomba lá no STF e a bomba cai ali na estátua, porém a bomba ela volta para o Francisco. Nesse momento que a bomba volta, ele se deita antes que a bomba exploda, pega uma segunda bomba, coloca aqui atrás, como se fosse uma espécie de travesseiro ou coisa do tipo. E nesse processo ele se deita e ali explode. A gente fica sentido em ver casos como esse, a gente fica triste, né? Porque a gente percebe o quanto a população ela tem ficado adoecida. A gente sente isso. Olha, mesmo com todas as divergências, com quem estiver no cargo, quem estiver no poder, você precisa ter em vista que quem sofre é você. Quem sofre agora são os 2 filhos dele, a ex-esposa. Não é o atual presidente, não é Alexandre de Moraes, não é quem está na Câmara de Deputados. Quem está sofrendo é a família dele e ele, que hoje veio a óbito. Então, série de coisas que a gente não consegue estar colocando ali, né? Nesse caso, a gente sente, é sentido ver situações como essa, independente da divergência que seja com o chefe de Estado, independente de você não concordar, de você não estar satisfeito, tem que ter consciência, tem que ter sabedoria dos nossos atos. Não é fazer um ato desse de vandalismo, de crueldade, como está acontecendo. Isso é ridículo, isso é triste, isso é um crime quanto sociedade que a gente precisa combater. Essas invasões, esses tipos de atentados. Já é o 2º atentado, né, a Brasília. E a gente fica sentido também quanto população, porque o rapaz vai ali, obviamente, ele não estava em sua sanidade mental indo muito bem. Obviamente, as suas faculdades mentais ali, elas estavam em divergências. E a gente sabe que, infelizmente, quem perdeu foi ele. Antes de fazer o atentado, ele também deixou ali uma mensagem no WhatsApp falando sobre algumas coisas que repercutiram aí na rede social, viralizou. E aí ele deixa a seguinte mensagem: deixaram a raposa entrar no galinheiro, ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18, a soberba procede à queda. Ele deixou essa mensagem aí no WhatsApp
E durante esse processo ali que ele deixa no WhatsApp, a justiça ela vem investigando se teriam ali possíveis envolvimentos de outras pessoas também, porque normalmente quando acontece um caso desse não é um caso isolado. Tem segundas pessoas ali também envolvidas, então tudo isso ali vai procedendo, vai acontecendo também. Ele postou uma selfie também em visitar o plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele deixou uma foto lá em alguns grupos do WhatsApp e ele colocava todo sorridente ali no Planalto. Ele disse à família que estava muito feliz por estar em Brasília e representava muito para ele estar ali. A gente sente muito, né? É uma vida que foi ceifada aí por um atentado criminoso. É um atentado criminoso. A moça que estava ali próximo a ele, ela disse também durante depoimento à polícia, uma das vítimas, ela fala que ele passa por ela, acena com um joinha e logo em seguida lança ali a bomba na estátua da justiça, né, ali no plenário. E a gente fica sentido, é algo que realmente deixa aí, né? Será que existe ali algumas pessoas envolvidas? Será que existe ali uma quadrilha, de repente um grupo criminoso que esteja fazendo esse tipo de coisa? Esteja voltado ali para o atentado? Então fica essa dúvida também pra gente, fica esse questionamento e que agora a justiça ela faça, né, ela trabalhe em cima disso. A gente espera que a justiça faça com que esses danos sejam contidos, para que também quem estava ali, né, naquela sessão do plenário, estava acontecendo ali uma sessão muito importante dos deputados, inclusive a Erika Hilton, uma das deputadas, ela estava ali dando entrevista no momento que acontece essas explosões, né, que foram duas, uma do rapaz ali próximo à estátua e uma também que acontece no estacionamento, tá? Então acontece tudo isso e a gente fica aí sem entender onde é que está a inteligência da polícia, onde é que está ali, e a gente fica, cara, cadê? Será que a segurança ela não existe ali naquele plenário? Então a gente fica bem sentido mesmo por isso. E a gente aguarda aí maiores informações a respeito do caso. Qualquer atualização que eu tiver aqui, eu trago vocês em primeira mão e a gente vai debater aí um pouquinho sobre o que está acontecendo. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre esse caso, que é um caso que está viralizando na internet, é um caso que realmente assusta, que a gente cobra agora, né? Porque a violência, essa inteligência policial, ela tem que acontecer, ela pode intervir. Então, se existisse ali, talvez, né, uma segurança maior, uma inteligência policial ali naquela área do plenário, pela quantidade de deputados, de ministros que ficam ali, eu acredito que poderia ter sido até evitado. Mas a gente não sabe, né, o que vai acontecer, o que vai suceder por ali. Então, vamos falar também aqui sobre um outro assunto que é bem importante. O Enem. O Enem ele foi aplicado aí nos dias 3 e 10 deste mês de novembro. As provas elas foram aplicadas aí em 2 domingos. Esses 2 domingos, eles separam ali as áreas de código, as áreas também de natureza e também de língua portuguesa. Então, as áreas de linguagens ali com a prova de redação. Inclusive, teve um tema bem pertinente. A gente teve um tema extremamente fácil quando a gente se fala no contexto do Brasil. Quando se fala desse contexto do Brasil, a gente percebe ali que existiram, né, alguns fatores que foram preliminares para isso. A gente também sente muito, né? Tá falando aí de um Enem que tiveram aí quase 5 milhões de inscritos. E a gente fica torcendo para que esse gabarito que já foi soltado, esse gabarito ele foi liberado, ele estava previsto agora para 20 de novembro, mas teve aí essa clareza em ser entregue antes, porém o resultado ele só pode ser utilizado no ano que vem. Então fica aí cerca de 3, 4 meses até você conseguir realmente aplicar sua nota ali para entrar numa universidade. É um momento realmente ali onde os jovens, eles ficam nesse aguardo. Nesse processo onde eles estão aguardando, existe ali as escolhas para a universidade, existem os programas sociais também, ProUni, FIES, SISU, que você consegue estar ali ajustando, os quais vão atender mais a sua necessidade, os quais ali tem exigências que você bate, né, que tem tudo certinho.
Então a gente fica aí na torcida para que os nossos jovens eles passem, para que a gente tenha aí um alto índice, né, de entrada nas universidades nesse ano de 2025 e que o índice de desistência da escola, do ensino, ele diminua. A gente teve aí, depois da pandemia, um alto índice de desemprego, a gente teve um alto índice de escolaridade, pessoas abandonando as universidades, as escolas, crianças. Então, pós-pandemia, onde o país está se reorganizando, é um número tão expressivo quanto esse, de quase 5 milhões de pessoas inscritas e que fizeram a prova, foram lá nesses 2 domingos, a gente fica muito feliz e torce para que dê tudo certo para vocês. Confiram o gabarito, joguem sua nota aí nos ProUnis da vida, nos FIES, no SISU e sejam aí felizes, invistam na educação, invistam no conhecimento, porque conhecimento é a chave de tudo e ninguém tira de você, tá bom? Ninguém tira de você. E olha, e outra coisa, conhecimento você leva a vida inteira. As pessoas, elas podem tirar tudo. Tudo. O dinheiro uma hora acaba. Talvez a felicidade também. Mas o que você tem de conhecimento abre portas para você. Tudo que você aprendeu, seja uma experiência prática ali da vida ou uma experiência realmente teórica ali numa faculdade, no colégio, tudo que vem do ensino, tudo que é proveniente ali do ensino, a gente vai ali perceber que ninguém tira. De você, ninguém vai conseguir tirar. Então, invista no conhecimento, invista na educação. O nosso país tem uma taxa muito, muito baixa de escolaridade, pessoas abandonando pós-pandemia ali, as escolas, as faculdades, o ensino em si. Então, a gente precisa, nesse momento, com essa quantidade expressiva aí de jovens que participaram do Enem, a gente torce agora, né, por esse gabarito aí, ele ser visto por eles e que eles consigam aí, né, ter uma boa aplicação da sua prova. Porque agora, nesse processo ali do iniciozinho do ano, a gente sabe que vai mudar algumas coisas. E aí veio aí esse adiantamento no resultado dos gabaritos e a gente fica feliz por isso, tá certo? Então, as notas, elas já foram soltadas aí do gabarito. Você consegue estar conferindo pelo seu caderno. A gente consegue estar conferindo pelo caderno também. Olha, a gente vai ficar agora com o quadro de Priscila Cel, O Bem Viver. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje aqui no nosso programa é sobre laser terapia, uma técnica indolor e não invasiva que utiliza laser de baixa potência, com inúmeros benefícios, desde regeneração de tecidos, cicatrização de feridas e lesões em pele, aumento da imunidade e muitos outros. E o interessante é que essa técnica ela pode ser utilizada tanto no tratamento de humanos, como também tratamento veterinário. E aqui no estúdio nós temos uma especialista, uma enfermeira, especialista nessa área, que vai falar tudo sobre as indicações e os benefícios dessa técnica inovadora. Seja bem-vinda, Dayana. Obrigada, Priscila. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar podendo divulgar a enfermagem regenerativa. Dayana, ela apresente um pouco mais para os telespectadores te conhecerem, a sua formação. Eu sou enfermeira há 8 anos, graduada pela Faculdade de Ilhéus, e sou especialista em estomaterapia, que é a área da enfermagem que trata de incontinências, feridas e estomas, e habilitada em laser terapia. Dayana, ela foi minha aluna na época de enfermagem, eu dava aula de enfermagem, e para mim está sendo assim, uma honra enorme poder tê-la aqui comigo, né? Poder dar essa oportunidade dela mostrar o trabalho dela. Já era excelente aluna antes, agora está mostrando realmente essa área de atuação dela, que ela tem se destacado muito. Então, eu acho super interessante ela vir trazer aqui essa rotina de trabalho dela. Tá? Então, a gente vai falar tudo sobre laser terapia e pode explicar o que é esse procedimento, Dayana. Bem, a laser terapia é uma técnica não invasiva, indolor, sem efeitos colaterais e que é utilizada para o tratamento de diversas condições clínicas, para o tratamento de inúmeras patologias. E os benefícios, pelo que eu já andei lendo, são inúmeros, né? Sim, sim. Você pode listar alguns, que depois a gente vai detalhando a cada um deles.
A laser terapia, na verdade, ela é uma técnica já antiga, surgiu desde 1960. Então, desde então, que os benefícios eles só aumentam, através dos ensaios clínicos, só aumentam. Entre eles, aumento da imunidade, regeneração tecidual, remodelação, melhora na cicatrização, tratamento de dor crônica. Então, são inúmeros que, se ficar listando, a gente passa a manhã inteira citando aqui os benefícios da laser terapia. Tem ação analgésica também? Sim. Anti-inflamatória? Analgésica, anti-inflamatória, reduz edema. Então, melhora o sistema respiratório, cardiovascular. Então, uma gama gigante de benefícios. Só para entender, a pessoa ela pode buscar a laser terapia sem indicação ou tem uma recomendação médica de algum profissional? Como que funciona isso, Não, não precisa de recomendação médica. A pessoa procura o especialista. O que deve ser citado e enfatizado é que a laser terapia ela deve ser aplicada estritamente por profissional habilitado. Porque, embora ela não tenha efeitos colaterais, mas ela tem algumas contraindicações, que vamos falar logo mais. Então, não precisa de uma indicação médica específica para acontecer. A condição é que seja alguém habilitado para estar fazendo o estabelecimento do protocolo de tratamento. E tem contraindicações, então? Tem algumas contraindicações. Por exemplo, é proibido, terminantemente proibido, fazer a aplicação do laser em lesões tumorais, em carcinoma, devido à atividade celular que está acontecendo na angiogênese ali. Então, não faz laser terapia em feridas neoplásicas malignas, não faz laser em feridas que não tenham diagnóstico. Tem uma lesãozinha aqui, você pode fazer o laser? Não, não é assim. Tem que ter um diagnóstico para descartar possibilidade de câncer para poder estar sendo submetido ao tratamento do laser. É contraindicado em marca-passo, pacientes com glaucoma, a anamnese ela tem que ser bastante robusta para ter a indicação se possibilidade naquele caso ou não. São algumas das contraindicações. Então, existe uma avaliação, uma consulta que você faz antes de ter o procedimento, para você saber se essa pessoa ela tem indicação para realizar a técnica, é isso? Sim, é preciso uma anamnese prévia, uma anamnese robusta, onde vai avaliar as comorbidades desse paciente, o estado clínico dele, o estado hemodinâmico desse paciente, para poder ele estar sendo beneficiado das ações da laser terapia com a maior segurança possível. Então ele tem que levar os exames para comprovar o tipo de lesão que tem, porque assim, você é enfermeira, então você não tem como dar diagnóstico. Sim. Então você não pode também acreditar na palavra desse paciente. Exatamente. Então você precisa que o paciente leve as comprovações de exames para mostrar o que é a lesão, para você realmente dizer se pode, né, fazer ou não. Exatamente. Ele pode vir com os exames, mas caso ele venha indicado por um outro paciente, que acontece muito, o paciente ele não vem apenas de ambulatório, ele também vem do boca a boca. Pacientes que já foram pacientes, eles indicam muito. Então, nesse caso, pode ser que ele não tenha o diagnóstico médico naquele momento, mas a expertise do profissional faz com que a gente desconfie de tal lesão e aí encaminha para o especialista, para ele retornar, para a gente poder iniciar tratamento com segurança. Então, no caso, vamos dizer assim que a procura maior seriam pela cicatrização de feridas? No momento, sim. Queimaduras. A maioria dos pacientes são de feridas por queimaduras, feridas de complicações do diabetes, úlceras vasculares, as úlceras venosas é carro-chefe. Tem muitos pacientes com tratamento de úlcera venosa. Que nesse caso não precisaria, de fato, de ter diagnóstico, comprovação. A queimadura, você está vendo que é uma queimadura, então você só vai acelerar o processo de cicatrização daquela lesão, não é isso? Feridas traumáticas, feridas agudas, aconteceu um acidente doméstico, uma mordedura de cachorro, de animal, pode ser gato e tal. Feridas que precisam necessariamente de diagnóstico são aquelas feridas crônicas, feridas que já têm um tempo de existência muito grande, que a pessoa já utilizou inúmeros tratamentos medicamentosos e nenhum surtiu efeito. Então, a gente precisa que tenha um diagnóstico, às vezes casos de biópsia, para poder estar iniciando o tratamento com laser, segurança. E voltando ainda às contraindicações, a pessoa que é hipertensa, ela tem alguma contraindicação para realizar essa técnica? Não. A pessoa hipertensa, ela tem uma grande vantagem sobre outras pessoas. Porque o laser, ele age de modo... Ele tem ação vasodilatadora. Então, a partir do momento em que o laser ele penetra a corrente sanguínea, ele libera um potente vasodilatador, que é o ácido nítrico.
Então, ele já ganha uma vantagem comparado a outros pacientes, porque vai acontecer a vasodilatação e, consequentemente, a redução da pressão arterial. E não descarta o uso do medicamento antihipertensivo. Sim. Ele mantém o controle dele das comorbidades e, paralelo a isso, a laser terapia mantém os níveis pressóricos normais. Entendi. Então, já começamos com vários benefícios, né? Sim. Então, percebemos que tem realmente muitos benefícios. Mas então, vamos começar a falar da ação cicatrizante. Tá? Então, vamos falar como é que essa técnica contribui para o processo de cicatrização. O laser, ele tem ação celular, a nível celular. Então, ele age diretamente na mitocôndria, que é a principal organela produtora da maior parte de energia que acontece na célula. Então, ele tem ação a nível celular, aumentando essa energia. E, para a ferida, vai acontecer o processo de vasodilatação, aumenta a circulação local, vai aumentar a remodulação desse tecido e acelerar o processo de cicatrização, reduzir processo inflamatório. Na ferida, no tratamento de ferida, ele age também no aumento da produção de colágeno. Então, por isso que na cicatrização de feridas, a pessoa que foi submetida ao tratamento com laser, a cicatriz dela vai ser o mais próximo do natural possível. Ela não vai ter uma cicatriz hipertrófica, porque o laser ele age remodelando essas células. E quais são os tipos de lesões? Você já chegou a adiantar sobre as feridas de complicações de pacientes que têm diabetes, queimadura, mas dessas que você citou, qual é a mais procurada? As úlceras venosas. As úlceras venosas. E pés diabéticos acontecem muito. E agora tem uns 4 meses que também apareceu muito a procura por tratamento para erisipela bolhosa. Tratamento da erisipela bolhosa. Então, tem aumentado muito essa procura também. Nós temos um vídeo aqui, você pode até ir explicando, Dayana, por favor. Esse caso é o caso de uma pessoa que teve erisipela bolhosa. Então, nós iniciamos o tratamento no dia 24/7, ali foi a foto superior, mostrando antes e depois da limpeza. 3 dias depois, no dia 27, a gente já percebe uma evolução significativa. O tanto de tecido que já contraiu, que já cicatrizou, tem poucas áreas ainda com lesões abertas, devido à ação do laser. Terceira sessão, no dia 31/7, a gente percebe que a ferida ela já está 80% cicatrizada, né, graças à ação do laser e das coberturas interativas também, que são os 2 adjuvantes no meu tratamento com a cicatrização. Ali tem um erro na digitação, é 2/8, né? Na 4ª sessão, então foram 4 sessões para esse paciente, a pele totalmente já cicatrizada, percebe que a condição, a textura da cicatriz, ela não é hipertrófica, então ela fica o mais próximo do natural possível. Com o passar do tempo, essa cicatriz ela tende a sumir, a desaparecer. Então, a vantagem do laser, do tratamento com laser. Além de, no caso da erisipela, ela é uma lesão bastante dolorosa. É uma patologia bastante dolorosa. Então, o laser, no primeiro momento, ele já tem uma ação analgésica importante. Então, já na primeira sessão, o paciente já refere uma analgesia significativa. Esse tratamento, ele foi realizado, durou o quê? Um mês? Não, menos. Foram 10 dias. Pelo intervalo, então, é isso que eu iria 10 perguntar. dias. A cada quanto tempo pode ser realizado o laser? Porque eu vi que teve um errinho ali, né, de digitação, mas só para poder entender. Então, começou no dia 24 de julho, quando foi no dia... No dia 2 de agosto, já tinha dado alta. 4 sessões apenas. É rápido assim? Muito rápido, muito rápido. Essa é a proposta do tratamento com a laser terapia. A promessa é promover uma cicatrização até 3 vezes mais rápido do que o convencional. Uma ferida que demoraria meses para cicatrizar e de modo convencional ela não teria aquele aspecto cicatricial. Então o laser ele entra fazendo essa remodulação tecidual, entregando uma cicatriz o mais próxima do perfeito possível. Você é formada em especialização em estomaterapia. Sim. Que é o quê? O cuidado com feridas. Incontinências urinária e anal e os estomas. Eu fui formada pela Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública, que é a referência aqui na Bahia. Faz 3 anos que eu formei na estomaterapia. E antes da estomaterapia, eu já trabalhava com tratamento de feridas. Porque desde a graduação, foi aquela questão de amor à primeira vista. Eu sempre bati o olho e já gostei do tratamento de feridas. E aí, já iniciei, eu já
fiz a especialização, mas já trabalhando, Já trabalhava tratando feridas. já feridas. Foi, só especializou. Então, por você ter essa experiência, essa especialização, então você consegue agregar tratamentos, como você falou, associando a laser terapia com outros tratamentos para estimular a cicatrização, Sim. para acelerar. Sim. Né? Porque é impressionante, muito rápido ali, Muito, né? muito rápido. A resposta que esse paciente tem, então, melhora da dor, a aparência, né? A cicatrização ser bem rápida. Por isso que eu perguntei Muito se era um rápida. mês, porque Não. parecia, né, ser um tempo maior, e mesmo assim ainda seria Pela curto, né? extensão da lesão, a gente olha o primeiro momento e acha que demorou meses para aquela cicatrização acontecer. Pela extensão dela, né? Mas nesse caso também aconteceu um tratamento de equipe multi. O paciente ele precisou ser hospitalizado, ele fez uso de antibiótico terapia e após a alta que iniciamos o tratamento, mas ele chegou com a ferida totalmente aberta, era bastante dolorosa e aí foi naquele momento da foto superior que iniciamos o tratamento. E aí com 10 dias, alta do procedimento. Bem interessante, viu? E essa técnica, ela pode ser utilizada para alguma mulher que está no pós-parto ou existe alguma contraindicação? Não, mulheres em puerpério, elas têm um benefício absurdo, tanto a puérpera quanto o bebê, o lactente. Porque para mulheres que foram submetidas à cesariana, então, com o laser, essa ferida operatória, a gente consegue promover um alívio importante das dores, dos desconfortos da ferida operatória, porque ele vai agir desinflamando, ele vai agir reduzindo aquele edema, já modulando essa cicatriz. Pode também, acontece muito, ali é o exemplo de uma cirurgia, de uma cesariana, onde já tem mais de um ano, perceba que a cicatriz está bastante discreta e ela ainda tende a desaparecer, por ser uma área que não é exposta frequentemente ao sol. Então, quanto menos sol ela toma, mais próxima do natural essa cicatriz ela fica. E aí, a pessoa, ali já entra um caso de tratamento da fissura mamária, que no pós-parto acontece muito. A gente consegue resolver as questões da fissura mamária, do engurgitamento mamário também, através do laser, usando os dois níveis de luz que acontece na laser terapia de baixa intensidade. Então, essa mãe que tem o sonho de amamentar, e principalmente acontece nas mães de primeira viagem, né, que o bebê ele não tem a pega correta, então é feito a orientação adequada da pega desse bebê, a formato de boquinha, e o laser na mama dela, e também no neonato, casos que acontecem muito de aquelas lesõezinhas de fungos, né, na boca do bebê, então também é beneficiado. Você mostrou ali, tem uma cicatriz de cesariana, né, que ajudou na recuperação. Então, se uma pessoa ela se submeteu a outro tipo de cirurgia, então ela pode utilizar também da técnica para acelerar uma cicatrização que esteja ruim? Também. Na verdade, quando se refere a questões cirúrgicas, a feridas operatórias, a parte interessante é que o laser não precisa ser iniciado apenas no pós-operatório. A gente já pode iniciar ele como prevenção. A gente já faz ele um dia antes da cirurgia propriamente dita. A gente faz a aplicação do laser no local onde será abordado a cirurgia. Isso, naquele momento ali, já vai acontecer a remodulação tecidual. Então, vai reduzir drasticamente os efeitos colaterais, as hipertrofias de cicatrizes. E principalmente nos pacientes que têm tendências a queloide. Né? Já é isso que eu iria perguntar. Então, se uma cicatrização ela não foi bem sucedida e chegou ao nível de formar queloide, é possível fazer o tratamento de queloide? Sim. Agora, na questão da queloide, o laser de baixa potência, ele não trata queloide. O que acontece? Quando a pessoa tem predisposição e vai ser submetida a uma cirurgia, a gente faz esse início previamente, um dia antes da cirurgia, e logo no pós-operatório imediato. Ou no pós-operatório imediato, né? Operou, se não tiver condição, por algum motivo, de fazer a aplicação um dia antes, a gente já entra com a sessão no pós-operatório imediato. Operou de manhã, a gente já faz a primeira sessão à tarde. No caso das queloides, o de baixa potência, ele não trata ela em si. Mas o que acontece? Tem pessoas que sentem muito desconforto, porque é uma cicatriz feia, ela é hipertrófica, ela chama muita atenção. Então, por questão estética, a procura também é muito grande. E essa pessoa, ela vai a bloco cirúrgico, retira, o médico cirurgião
retira essa queloide e a gente entra nessa fase inicial inflamatória. Esse caso anterior, aquele braço ali, é um exemplo, esse é um caso da ferida, isso foi uma queimadura, mas mostra essa queloide que ficou, porque esse paciente ele não foi submetido ao tratamento com laser terapia. Então, comumente a queloide, ela acontece por fator genético, mas também no caso de queimadura, ela, quando não tratado com laser, ele tende a cicatrizar dessa maneira. A cicatrização ela é muito feia. E aí, esse exemplo é de um paciente que não fez o tratamento com a laser terapia. Uhum. Você mencionou também a questão de feridas, úlceras venosas, complicações de feridas de pacientes que têm diabetes. Quando essa ferida ela evolui para uma infecção, tem indicação também de utilizar a laser terapia? Ela tem ação antimicrobiana? Tem. Na ferida infectada, na ferida contaminada, na ferida fúngica, o laser ele é feito através da utilização do PDT, né? Que o PDT é uma modalidade do laser onde a gente usa um agente fotossensibilizador, que é o azul de metileno, que ele, aplicado nessa região, ele vai sensibilizar a célula para que o laser ele possa estar penetrando profundamente. Porque o laser ele tem dois tipos de luz, que é a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, ela faz a modulação tecidual, essa remodulação daquele tecido. A luz infravermelha, ela penetra estruturas profundas, como músculos, tendões, ossos. Então, o laser vermelho, ele age a nível superficial. Então, de modo que tem a infecção nessa lesão, aquele tecido está ali coberto por infecções, por bactérias, o agente sensibiliza para que o laser consiga penetrar profundo e vir promovendo essa cicatrização, que ela acontece sempre de baixo para cima e de fora para dentro. Então, por isso, a ação do fotossensibilizador. E muito eficiente, né? Muito. As respostas são muito rápidas. Parece milagre, mas eu até digo que é. É milagre, o laser é milagre mesmo. Tem uma outra técnica também que é assim, bastante falada, que é a terapia ILIB. Fala um pouco mais sobre essa técnica, né? O ILIB é a oitava maravilha do mundo, porque ele é uma técnica onde a gente faz a aplicação da laser terapia de modo sistêmico, através da artéria, geralmente utilizada a artéria radial. Coloca aquele espaçador na artéria radial, não necessariamente, não é exclusiva radial, pode acontecer de utilizar outras artérias, a depender da condição clínica do paciente, de disponibilidade de espaçador, mas comumente é feito na artéria radial, onde esse laser ele penetra na corrente sanguínea diretamente, de modo não invasivo. Então, as pessoas que têm problemas com agulha, que têm fobia, se beneficiam muito da terapia ILIB, porque ele vai aumentar a vasodilatação, vai promover vasodilatação, e dos principais benefícios do ILIB é a melhoria do sistema imunológico, porque ele elimina radicais livres. Então, ele tem ação antioxidante. Então, pacientes que têm problemas com insônia, por esse fator da vasodilatação, tem muita dificuldade com sono, problemas com sono, o ILIB ajuda muito na qualidade, na melhoria do padrão de sono. Problemas respiratórios, pacientes que têm DPOC, pacientes asmáticos, então melhora demais. Eu tenho uma paciente de 98 anos, que ela tem problema respiratório, e no início do tratamento ela tinha sibilos, que é aquela respiração alta que você já ouve de fora. Já nas primeiras sessões de ILIB, consegue eliminar, e com a manutenção, as recorrências elas tendem a diminuir. E qual seria a periodicidade para poder realizar esse procedimento? Quantas vezes por semana? Como seria essa? Os protocolos eles são sempre individualizados, então depende muito da condição clínica do paciente, da necessidade dele. Então tem casos de ser feito apenas uma vez na semana, tem casos de ser feito 2 vezes na semana, e a gente faz um tratamento de 2 ou 3 meses, tem tratamentos de 1 mês só, então depende muito de cada caso, porque o tratamento ele não é engessado, ele é sempre individualizado. Então, e essa questão da imunidade, então assim, indo para a parte clínica, então a laser terapia também ela pode ser recomendada para quem tem crise de rinite alérgica? Muito, muito. Rinite, sinusite, porque o laser ele tem essa ação anti-inflamatória, então a laser terapia ela é feita de modo a laser puntura, né, porque é a acupuntura sem agulha. Então as respostas são muito interessantes, muito rápidas. É feito essa aplicação pontual, e
pela ação anti-inflamatória, acaba que reduz a inflamação local, melhora da limpeza desses seios nasais, desses seios das faces, e aí acontece a desinflamação dessa região. E, principalmente, reduz também a recorrência de crises de rinite e de sinusite também. Nossa, muitos benefícios mesmo. Muitos benefícios. A gente ficaria aqui um dia falando dos benefícios. E vamos falar de outro benefício que é na área pediátrica. Então, pode Sim. utilizar em crianças? Pode. A laser terapia, ela é para todas as idades, desde o neonato à geriatria. Então, toda pessoa ela pode ser beneficiada. O que vai diferir de um para o outro é a condição clínica, é a necessidade. No caso da pediatria, não apenas isso, mas também dosimetria, porque os protocolos eles são voltados para aquela pessoa pequenininha, né? Então, as doses não são as mesmas doses que faz no adulto, então essa é a diferença, a questão da dosimetria. E trata diversas patologias. Temos um vídeo até aí, a Sim. produção. Passa aí, por favor, para a Dayana aí explicando. Esse é o exemplo da doença que está bastante em alta agora, nos últimos tempos, né? Que é essa síndrome lesão do laser mão, pé e boca. Então, as respostas nessa síndrome são bastante rápidas, porque é uma doença infecciosa, uma doença viral, que tem um poder de disseminação muito grande e um desconforto absurdo nessas crianças. Aqui é um exemplo de uma foto que eu peguei da página do DMC, que também é sobre o laser nas assaduras. Os bebês têm muitos problemas com assaduras por conta do contato com os efluentes, né? O xixi, o cocô. Então, acelera essa regeneração na pele, diminui o tempo do tratamento, reduz a reincidência, porque a pele ela fica uma pele firme, ela fica uma pele saudável, bem nutrida através da laser terapia. Ali é um exemplo da neonatologia, um bebezinho tratando uma infecção fúngica oral, em cavidade oral, que acontece muito. Ali também a imagem da internet, que eu peguei na internet para poder estar mostrando essa possibilidade. Aí é o exemplo de um laser sendo feito, o ILIB na pediatria. Na pediatria, é aplicado na artéria pediosa. Então, mas os mesmos benefícios do ILIB na pessoa adulta também. O que difere é o local da artéria. Como eu expliquei na parte do adulto, ali é um exemplo de outra artéria que também pode ser aplicada a ILIB terapia. Então, entra na corrente sanguínea, né? Diretamente na corrente sanguínea. A fundo tem que ser aplicada em uma artéria. Aplicou na artéria, ela está diretamente na corrente sanguínea, que é o tratamento de laser sistêmico. Muito interessante, viu? Eu estou aqui só vendo quantos benefícios eu não conhecia. Eu conhecia na cicatrização de feridas. Esse era o único benefício que eu conhecia, assim, a indicação mais específica. E ainda tem outro, que é o uso veterinário. Sim. Esse eu fiquei, assim, bem surpresa com esse Chocante. benefício, porque eu não sabia. Então, fala um pouco, como é que é a utilização da laser terapia no tratamento veterinário? Tem sido utilizado muito pela galera da veterinária, né? Eu, particularmente, eu tenho poucos casos. Eu até agora eu só fiz laser terapia nos meus pets, que eu sou mãe de pet. Mas ali está o exemplo do tratamento de um gatinho que foi feito cirurgia, tratando dessa cicatrização, principalmente nos animais que são serelepes, né? Eles que precisam de uma cicatrização ainda mais acelerada. Ali é o laser numa ferida operatória. Cadê? Esse é o exemplo do ILIB também no cachorro, um cachorrinho, então ele também provavelmente com problema respiratório, ele está ali na inalação. São imagens da internet para poder mostrar a variedade de possibilidades que a laser terapia ela abraça. Então tem não só em gato e cachorro, mas cavalos, animais de grande porte também, veterinária em geral, também é beneficiada da laser terapia. Você já atendeu animais? Só cachorro, no caso, os meus. Seus, tá. Mas caso alguém tenha necessidade, vendo que tem uma lesão de pele que não cicatriza, pode então procurar, pode me acionar. E os seus atendimentos eles são realizados aonde, Dayana? No momento, apenas em domicílio. Eu atendo a domicílio e também no intra-hospitalar. Porque quando acontece a questão hierárquica, né, quando a unidade hospitalar libera, tem uma pessoa internado com alguma lesão, com diversas lesões, então
com a liberação da unidade, esse tratamento ele também já pode ser iniciado ainda no intra-hospitalar. E depois que a pessoa recebe alta, o tratamento a gente continua no domicílio dele. Então, você faz, por enquanto, em domicílio. A pessoa entra em Apenas. contato com você e você se dirige até a casa ou então na unidade hospitalar, se Isso. houver essa autorização, é isso? Isso. João, então deixa aqui sua rede social para quem quiser conhecer mais seu trabalho, conhecer sua rotina, essa jornada linda que você faz com a laser terapia. Pode deixar aqui para os telespectadores. No Instagram, você me encontra no @dainascimento_enf. O telefone para contato, o WhatsApp, é o 739-8240-4363. Agenda uma consulta e o tratamento é iniciado no conforto da sua casa, no seu horário e com esses inúmeros de benefícios que a laser terapia proporciona. Nossa, eu fiquei assim encantada. Eu gostaria de agradecer muito aqui pelos seus esclarecimentos. De fato, é uma técnica sensacional, com uma lista vasta de benefícios, né, de indicações. Então, assim, queria muito poder agradecer a sua presença, por ter compartilhado aqui essa sua experiência, todo o que você pode agregar para a saúde, para a qualidade de vida dessas pessoas e dos animais também, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu sou extremamente encantada, apaixonada, porque é muito gratificante ver poder devolver qualidade de vida, né? E em tempo tão rápido, porque sabemos que feridas crônicas são feridas que ela mexe com a estrutura de toda a família, não só da pessoa. Então, você promover uma cicatrização rápida, uma cicatriz que seja esteticamente bonita, confortável, então isso é bastante gratificante. Eu fico muito grata pela oportunidade de estar aqui divulgando a laser terapia. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que ficou até aqui o final dessa entrevista. E não se esqueça, toda terça-feira às 10h30 nós temos um encontro marcado aqui com algum tema especial da área de saúde, qualidade de vida, bem-estar, autoestima. Então, até a próxima semana. Obrigada. Olha, e neste feriadão, nessa sexta é de feriado, o trânsito segue congestionado aqui em Itabuna. Ali na Avenida Juraci Magalhães, por volta agora desta manhã de segunda-feira, o trânsito está parado. De sexta-feira, aqui na Ponte Nova também. Todo esse percurso aqui dentre Ponte Nova e Juraci Magalhães está congestionado. O trânsito com sentido para Ilhéus, ele está parado nesse momento. O fluxo de carros segue intenso. Olha, tudo isso também se dá por 2 acidentes que aconteceram aí neste ano de 2024, ali bem próximo ao supermercado Mix Mateus. Aconteceram ali 2 acidentes e após os moradores daquela região fazerem ali protestos e procurarem por justiça, né, do que estava acontecendo, o DENIT construiu 2 quebra-molas ali naquela área. Então está dificultando também o acesso. Para você que está indo agora para Ilhéus curtir esse feriadão, momento de lazer com a família, momento de praia, o dia amanheceu bem bonito, por sinal, o sol apareceu aqui em nossa região, o tempo está firme, o fluxo de carros segue intenso. E também devido às obras, né, que estão acontecendo por Ilhéus. A gente segue aí com informações dessa região, desde a Ponte Nova, aqui com a descida e chegada na Avenida Juraci Magalhães, o trânsito segue congestionado. Olha, dá para ver pelas imagens o fluxo de carros intenso. Agora a vinda de Ilhéus está tranquila. O tempo também por lá segue firme, com solzão. Para você que está aí planejando durante o dia ir à praia com a família, é uma ótima oportunidade. Olha, a gente vai ficar agora com o quadro O Assunto é com Kleber. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com Erivaldo Pereira de Souza, que pouca gente conhece, mas que é o Pingo Grapiúna,
um artista internacional, que é músico, compositor, ator, começou a sua carreira há mais de 40 anos com o grupo Energia Azul, que tem uma história na música grapiúna e em termos de invenção, de criatividade, e um grupo que se projetou na música popular brasileira. E também participou do Festival Terra Vista. Pingo também viveu por 23 anos em Portugal e, como um filho pródigo, a casa retorna. Pingo, como é que é essa sua volta ao Brasil? Com que você volta e com que projetos? Olá, bom dia a todo mundo. A todo mundo que está assistindo o programa. Kleber, é sempre uma adaptação. As mudanças, essas mudanças são mudanças realmente que transformam a gente, entendeu? Uhum. Não é a mesma coisa, a cidade não é igual, a geração mudou. Na altura que eu vivi aqui, nós vivíamos um momento cultural também muito efervescente, né? Muitos desses artistas foram embora da terra, eles fui eu, né? Para a Europa. E agora é uma nova realidade, eu acho que é um novo tempo e essa adaptação necessária de poder me voltar a se integrar na nossa região, nessa nação grapiúna, né? Que é nossa, que a gente sabe o sabor que ela tem, o sabor que ela dá pra gente. E em termos de cultura, o que você acha que avançou e o que retrocedeu nesses 23 anos aqui? Como eu acabei de te dizer, a gente viveu nos anos 80, anos 90, nós vivemos um efervescente momento cultural, não é? Do qual, como você jornalista, acompanhou. E com as novas tecnologias, eu acho que houve uma modificação em tudo no mundo, no comportamento das pessoas também, né? Uhum. É uma coisa que eu venho observando há muito tempo. E claro que eu vou precisar entender mais essa linguagem nova que está acontecendo aí com essa tecnologia, e como é que a cidade se comporta diante de um produto cultural, sabe? Uhum. Como a música, o teatro, o cinema. E não vejo, por exemplo, como eu tenho ido ao cinema lá no Centro de Cultura às terças-feiras do Cine Movimenta, eu tenho achado que e aproveitar e convidar as pessoas que vão ao cinema às terças-feiras no Centro de Cultura, que tem lá cinema de graça produzido por cineastas baianos e que tenham assistido coisas fantásticas mesmo lá. E que eu, quando chego lá, que não vejo um público que valorize um bom trabalho que está sendo feito e apresentado, claro que eu sinto também uma pequena dor de saber que retrocedeu nesse aspecto, sabe? Agora, por exemplo, você viveu em Itabuna, que vivia o tempo lá do cacau. O cacau com a produtividade em ascensão, uma produtividade de 50 roubos por hectare, e era um dos produtos, dos motores da economia da região e da Bahia. Hoje Itabuna é a 61ª cidade do Brasil em habitantes, mas é a 3.168 em renda per capita, uma renda de 20 mil. Se a gente fosse estado, seria o terceiro mais pobre do país. A Bahia, com uma renda per capita de 23 mil, que também é muito baixa, é o 10º mais pobre do Brasil. Só que, em termos de Bahia também, nós somos o 43º município em renda per capita. A agricultura, que era a fonte, o pote de ouro de geração de riqueza, hoje contribui com 1% da renda. E isso também afetou a população, que 39% dos itabunenses vivem de Bolsa Família. O que mudou nesse ato? Você acha que a população também empobreceu, que a cidade retrocedeu nesse sentido? Isso é um assunto um bocado complexo, né? Uhum. Complexo para mim fazer esse comentário com essas mudanças, porque nós estivemos conversando no caminho, né? Inclusive eu falei sobre, no caminho não, quando nós nos encontramos, eu fiz o comentário
dos apoios sociais. E você me perguntou, inclusive, na Europa como é que é. E claro, é uma coisa que é necessária. E acho que direcionada para o trabalhador, porque o trabalhador passa por muitas dificuldades, às vezes não tem um emprego fixo, né? Não consegue, às vezes é um trabalho de baixa remuneração, que não tem e que não tem um contrato efetivo. A pessoa está num trabalho, está desempregada, depois vai atrás de outra, entendeu? É assim como é que vai vivendo um trabalhador brasileiro. Em Portugal não vejo também uma realidade muito diferente, mas tem o método deles terem o apoio social lá, é o rendimento, o RSI, rendimento social de inserção, certo? Que é necessário quando uma pessoa não tem grandes recursos, né, meu? E perde o trabalho, e tem filhos, e tem renda para pagar, e tem contas para pagar, todo mundo tem todos os dias, é uma coisa que não falha na vida de ninguém. Essa pessoa precisa desse apoio, né? Indiscriminadamente, claro, é uma outra situação. Se for a forma como as pessoas veem isso, mas é extremamente necessário, né? Como eu já dependi, como eu dependo, porque a situação é complicada, viver é complicado, viver é difícil, ganhar dinheiro é difícil, o dinheiro não se multiplica, né? Né, o Banco Central vai mandar fazer mais milhares de notas de real, e o dinheiro começa a aparecer novamente. Não é assim que funciona, né? Não, no dinheiro não nasce em árvore. Não é assim que funciona. Se alguém ganhou mais, é porque tirou de alguém, né? É matemático, né? Não é? Então, por isso eu acho que de uma forma organizada, porque é muito difícil olhar para a situação de quem está passando por precariedade. É mais fácil a gente olhar para quem está fazendo sucesso, porque a gente quer se medir a quem está fazendo sucesso, porque aquilo é que é o bom, aquilo que a gente tem que ser. Embora, como eu vejo, na minha opinião, para mim, o meu plano pessoal, né? Eu vejo diferente, a gente falando do nosso signo, né? Nós nascemos no mesmo dia, 21 de setembro, e somos amigos de mais de 40 anos também. E eu Duas tava coisas. falando uma coisa, eu falo, pô, às vezes aquela coisa da gente se reservar mais, né? Às vezes eu fico me perguntando, antigamente não tinha essa preocupação com os autistas. Será que eu não tive uma parcela de autismo, né? Que me faz, às vezes, recuar para ficar observando como é que as pessoas se movimentam e se comportam nesse mundo. E às vezes é mágico por um lado, por eu gostar e amar pessoas, né? E por outro é chocante da forma como elas fazem as suas escolhas, às vezes muito contrária às suas realidades, a sua realidade. É essa parte que me choca, sabe? Mas também... Mas às vezes é que nós virginianos somos também low profile, ou seja, a gente prefere ver, observar e ficar na nossa, vendo a coisa à distância e analisando criticamente até a gente mesmo. Eu acho que a gente tem esse defeito. É importante ser autocrítico, né? É mais fácil falar mal dos outros, mas olhar pro rabo é uma coisa mais complicada, né? Mas a autocrítica, claro, que se a gente não tiver autocrítico, não podemos ter uma crítica honesta com o que a gente vê, né? Agora, lá em Portugal, você viveu no continente e viveu também nos Açores, né? Na ilha dos Açores. Sim, vivi nos Açores, acho que talvez mais tempo que vivi no continente. No continente. Essa foi uma experiência interessantíssima. Os Açores foi uma experiência interessantíssima. Por que assim? Foi um desafio. Por ser um lugar diferente, de uma cultura, mesmo dentro do país, ela tem uma cultura completamente diferente do Portugal continental, muito diferente. De uma forma geral, acolhedora, sabe?
São mais Os açorianos são mais receptivos. receptivos, sim. Com nossas diferenças, com tudo, porque como são ilhas e quem mora na ilha mora num lugar se isola, né? É como se você estivesse isolado do mundo, né? Você viver dentro de uma ilha, eram 9 ilhas, eu cheguei a conhecer 6 ilhas, morei em 3, e senti aquela coisa da pressão atmosférica, né? E a depressão. Depressão também? A depressão também. E é muito comum. O anticiclone, que mantém sempre úmido aquele lugar, e chuvoso, né? Que mantém também sempre verde. Ventos, muitos ventos. E os ventos também, que passam ventos muito fortes, lá de 100 km, às vezes mais, de 100 km ou mais por hora. E isso me lembra muito que esse outro dia eu estava tentando lembrar o nome da última ilha, que é a Ilha do Corvo. É uma ilha pequena que eu acho que era estimada em 400 habitantes. Que o pessoal lá, tinha gente que tinha grana e não tinha como gastar, né? Tinha que sair para as outras ilhas, tinha que ir para o continente. Para poder gastar. Para poder gastar o dinheiro. E eu não conhecia essa ilha, foi uma pena. E a Ilha das Flores, que são as mais distantes. E até essa Ilha do Corvo dizem que se fosse pegar o avião seria 2 horas para os Estados Unidos. Você vê. Quão próximo é do território americano, território americano. mais longe de Portugal até. E tem muita influência da cultura americana pelo fato de que os açorianos, quando foi a primeira nata de imigratória, né, de açorianos, tanto para o Brasil quanto para a América e Canadá, tem lá retratada nas obras dos grandes artistas, né, de açorianos, que é muito importante na história deles, que é exatamente a imigração. E essa imigração para a América foi, para eles, eu acho muito importante, que hoje, inclusive, eles têm representantes americanos que são filhos de açoriano dentro do Congresso. Agora vem cá, o pessoal dos Açores, eles são autônomos em termos de administração, ou a administração é de Portugal que manda lá? Não, são autônomos. Mas, claro, tem autonomia, mas deve satisfação também, né? Porque ao governo português. É o governo português, porque... A segurança militar, tal, é portuguesa, o governo português que exatamente, exatamente. Então, mas a autonomia é o seu presidente, né? Na Ilha dos Açores tem seu presidente, como também na Ilha da Madeira. Agora, nessa experiência europeia, você participou do trio Pingo Grapiúna, como cubano, como pernambucano. Que experiência foi essa musical? Como essa foi fantástica, muito fantástica. É sempre bom quando a gente consegue encontrar, principalmente lá fora e pela nossa necessidade, né? A necessidade de quem é imigrante, músico, artista, principalmente os que criam, né? Aquela necessidade de se reencontrar com alguém que fale também a mesma língua. E a gente está dentro de Portugal, a gente, claro, está absorvendo da língua portuguesa, da cultura portuguesa e da música portuguesa, por exemplo, né? E como eles fazem o projeto deles, como era com o Rodrigo Baixista, que é pernambucano, foi com ele que a gente começou a ideia de fazer o trio, o Pingo Grapiúna Trio. Então, a forma como o Rodrigo trabalhava com os outros grupos não era exatamente aquilo que ele tinha como um plano pessoal, um sonho também de fazer um trabalho diferente, inclusive levando o que é nosso, né? Com a riqueza que a música brasileira tem. E aí nós formamos e fizemos algumas boas apresentações, e que essa história começa no Colégio 27, que é um restaurante de um sueco chamado Michael, que é saxofonista, formado em jazz, estudou em Nova York e teve uma relação lá com grandes nomes da música do jazz mundial.
que ele me conta essa história, e foi lá que começou esse projeto, que é onde eu tocava muitas noites. Havia uma programação durante a semana que fazia parte de 1 ou 2 dias, às vezes, tocando nesse restaurante, que era muito frequentado por estrangeiros, principalmente por suecos, né? E tocava exclusivamente música brasileira, que é muito bem recebido. Aliás, o que é tudo que a gente tem de bom da música, e que hoje eu não sei como, ainda não tive tempo de observar isso, como tem sido divulgada a música brasileira no Brasil. Como é que as rádios, as televisões têm se comportado nesse sentido de manter o que a gente tem de mais rico, né? Eu ouço claro, a tendência da indústria da música fonográfica de vender também, né? Ela está no sistema do mercado, que é dinheiro, né? Ela não quer propriamente dizer que vai pôr um artista importante, um poeta, uma pessoa que tem um objetivo com o seu trabalho, não seja ganhar dinheiro. Percebe, Kleber? Eu sei. Agora, e o artista tem de viver e de sobreviver também, e o artista tem que viver com dignidade também, exatamente. Que é outra coisa. Agora, você começou na Energia Azul. A Energia Azul tem quantos discos gravados? Como foi essa história? Você entrou no lugar de Jean, que foi para a Europa ser músico lá também. Fez uma carreira europeia. Como é que foi essa história? Sim, João. Quando João foi para a França. Mas isso tem um histórico antes, porque eu já vinha preparando... Eu já preparava o meu trabalho, né? As minhas composições, meus trabalhos autorais. E já fazia os meus espetáculos, como fiz o Pássaro Branco, que foi um espetáculo fantástico, realmente foi marcante para minha carreira e para aquele momento que infelizmente não tínhamos essa tecnologia de hoje para poder gravar, ter gravado, registrado. Foi muito... às vezes essa parte é muito triste, porque não imagina a beleza do que tinha naquilo ali. E nós conseguimos encher um auditório de pessoas para ir assistir o espetáculo. E isso foi muito bom. Hoje, com participações de artistas no Pássaro Branco, por exemplo, que hoje eles estão projetados nacionalmente, daí foi o pessoal do teatro que eu acho que foi o que deu mais certo do nosso produto aqui, né? O teatro foi o que deu certo, né? Nas outras áreas eu acho que a gente ficou muito pendente. E o grupo da Energia Azul, vocês ainda têm contato? Vocês ainda se falam? Como é que tá? Eu encontro com o Zé Henrique, né? O Zé que anda fazendo... Zé Henrique tá mais no Ararema hoje. Mas ele continua fazendo os projetos dele e me mandou outro dia até o book dele, né? Mandou para mim. E Zé sempre trabalha muito, foi um dos fundadores da Energia Azul, né? Zé Henrique. Sempre com propostas voltadas para a cultura. E foi uma das pessoas responsáveis para que aquele projeto acontecesse. É das pessoas que eu tenho contato. É claro, depois que eu cheguei, eu fiquei muito em casa, isolado, perdi minhas redes sociais todas, e perdi mais a comunicação. O telefone deu defeito? Foi? O telefone quebrou, eu tive que mandar consertar um outro que eu tinha, aí tive que arranjar um novo número. Ter que me habituar àquela coisa da adaptação também, passa por todo esse processo. Perder os contatos, né? De como é que as operadoras trabalham aqui, a gente já sente a diferençazinha do serviço. Qual é o melhor serviço? Melhor daqui ou de Portugal? De Portugal, obviamente, né? De Portugal. Embora Portugal o tamanho de Portugal, 12 milhões de habitantes, o estado da Bahia, né? 12 milhões de habitantes, menos do que a população baiana, que é de 15. Mas aqui também tem grandes empresas, né, meu? Tem grandes empresas aí de telecomunicação, são grandes empresas, e que o Brasil também, eu não sei se dá também mais lucro do que lá, as empresas de lá, mas claro, o serviço de lá é muito bom. O serviço de internet é muito bom. Você tem várias músicas no YouTube gravadas? Algumas, eu acho que foi meu amigo
meu amigo tio John e o pessoal do jornalzinho que eles lançaram, que fala sobre as personalidades de Itabuna, os personagens, as ruas, os espaços históricos, que é Itabuna. Agora me falhou a memória do nome. Tem na rede social, onde a gente acompanha, fez uma grande matéria falando sobre o trabalho que eu já desenvolvi aqui durante o trabalho que eu estava na Europa, né? Uma das pessoas que eu sei que foi o nosso amigo tio John, que é o Johnny Ferrari, né? Eu não sei se ele ainda está lá na Morena FM. Ele uma vez fez esse trabalho e que é esse jornal de Itabuna da Cultura que tem nas redes sociais. Eu sei. Né? E algumas coisas que eu ia mandando de lá, do que eu fazia, do que eu procurei fazer para mostrar do que a gente também tinha aqui. Esse trio Pingo Grapiúna atuou há quantos anos no mercado lá? Como é que foi? Rapaz, eu acho que foi o tempo que eu fiquei lá, deve ter tido uns 9 anos lá, talvez uns 5 anos. Em Portugal mesmo, né? Lá nos Açores, em São Miguel, na ilha de São Miguel, que é a ilha maior, na cidade de Ponta Delgada. Você chegou a gravar alguma música lá, alguma gravação? Nós fizemos, não. O que nós gravamos foi que na pandemia. Na live, né? Havia o pessoal um grupo de produtores de eventos lá da ilha, grandes profissionais, que é o Palco Produções, lembro eu, com o qual eu trabalhei, com o Pingo Grapiúna Trio, né? Eu não falei Rodrigo Lacerda, e tinha Rodrigo, que é pernambucano, e Alfredo Molina, que era o cubano. Então foi uma junção ali de juntar Cuba com o Brasil. Foi interessante aquele namoro, né? De países muito próximos, de sermos. Saiu alguma música, né, dessa parceria? Saiu alguma música dessa parceria? Não, a gente fazia muito um trabalho muito mais comercial. Era um trabalho de cover, né? De cantar. Eu formava o meu repertório, como sempre fiz, de mais eclético possível, né? Onde a gente podia tocar um pouquinho de vários estilos. Mas coisa minha, mesmo com o grupo, eu acho que só fizemos nesse projeto que foi na pandemia, com o Palco Produções. Nós fizemos uma gravação que foi patrocinada pela Câmara de Ponta Delgada, que tá lá no YouTube. É aquela eu gravei azul? 3 músicas minhas. É aquela azul que é o fundo azul, né? Tem um fundo azul fantástico, que foi ali com o Rodrigo. Eu assisti. Com o Rodrigo, o grande músico, que inclusive ele compra um cavaquinho de 5 cordas, que eu nunca tinha visto, uma afinação diferente, porque eu tenho um cavaquinho que foi feito pelo avô da minha filha, seu Antônio Coutinho, lá de... Sua filha é soriana, né? Minha filha é soriana, pequena. E a mais velha é Algarvia, é lá de Portugal mesmo. De Portugal. A Rani é a mais velha e nasceu em Faro, em Portugal. E Violeta nasceu na Ilha Terceira. Tem alguma música? No Hospital do Santo Espírito, né? São 4 filhas mulheres? São 2 filhas, eu só tenho 2 filhas. São 2 filhas mulheres. Que engraçado que elas nasceram. É uma coisa que me chamou muita atenção. Que são de 2 mães diferentes. E elas são do signo de Balança, de Libra, né? E uma nasceu no dia 2 de novembro. E a outra nasce no dia 9 de novembro. Com 10 anos de diferença. Não é Escorpião, não? Não, elas são Balança.
Dia 2 e 9 de outubro, aliás. 2 de não é outubro, novembro De é o outubro. escorpião, né? Novembro é isso, desculpe. Ela em outubro. Então nasceram 10 dias, 7 dias certinho de diferença uma da outra. Que é o 7, que eu tenho como número, que é um número místico, né? Número cabalístico. E 2 e 9. 2 do 9. Pois é. E eu fiquei assim, como foi a mãe da primeira brasileira, a mãe da segunda portuguesa, né? E eu fiquei assim, porque aquilo era algum sinal, sei lá, algum código na minha vida que a natureza mandou, né? No nascimento da minha filha, assim, por ser coincidente, que elas têm uma relação de amizade que me deixa muito contente, né? Muito feliz que elas se relacionem. E essa distância de estar hoje aqui no Brasil e elas estarem lá. Embora elas não moram no mesmo lugar, né? Uma mora na zona metropolitana de Lisboa e a outra mora no norte de Portugal, que é a região do Minho, que é uma região riquíssima culturalmente em Portugal. Para mim, das mais ricas, em termos de cultura musical, inclusive, da parte da música portuguesa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Minho. Foi uma coisa que eu descobri por estar lá, né? É importante. É uma das coisas que perguntam: que tal foi a sua experiência lá? Então eu tenho que dizer que foi maravilhosa pelo fato de poder viver, conviver, observar, dividir um pouco que é isso das culturas, né? Porque nem sempre é muito fácil a relação. Essa relação. Houve um choque cultural na sua vida? Porque houve choques culturais. Como assim? Culturais. Há choques culturais hoje, por exemplo. A língua era um entrave? Não, a língua não era um entrave, não, mas, claro, quando a gente chega lá. Fila é bicha. Toma um choque porque vai ter que adaptar-se a forma como eles falam e vai ter que entender, porque nós usamos termos muito diferentes do que eles usam. Que nós brasileiros, a gente usa muitos termos criativos na nossa, né, nosso dia a dia. O português também é contra o estrangeirismo, né? Ele procura dar os nomes nomes em português das coisas da internet, de coisas, por exemplo. E-mail, ele não chama e-mail, já chama outra coisa lá, né? Arquivo, ele chama ficheiro, tal, no computador e tal. Ah, certo. A diferença, pois é a diferença de expressões. Você observou, né? Então, a forma como eles utilizam a palavra, que é em português também, né? Que vale tanto para a gente falar e entender que o que eles falam de uma forma e a gente fala de outra, só isso. Menino é puto, né? São os hábitos, né? Aliás, são os vícios de linguagem, né? Que são criados durante... Eu acho que nós temos muito, eu acho que eles têm menos vícios de linguagem que a gente. Eles usam de forma mais tradicional o português. Inclusive, quando eu observo muito isso, quando faz referência... Você vai falar disso querendo fazer referência a uma coisa, né? E o brasileiro, ele é mais inventivo, ele coloca já de uma forma muito mais pessoal. Agora você também voltou a Itabuna com o projeto de fazer um resgate também de poemas, de músicas de artistas regionais e tal. Um projeto aí que está para amadurecer. Isso, Kleber. Exatamente quando você me perguntou qual foi o impacto que eu senti quando eu cheguei cultural. Que é preciso fazer o resgate do que a gente tem. Porque o que a gente produziu não morreu, nem vai morrer nunca. E é tão bom encontrar com as pessoas na rua e sentir esse reconhecimento nas pessoas de algumas que eu já tenho encontrado, né? Você acha que a gente em Itabuna que reconhece seu trabalho, a sua importância, sim, a sua contribuição? Região, na região, a gente trabalhou muito nessa região. Nós trabalhamos muito nessa região. E ontem eu encontrei uma pessoa que me falou, Pingo, de Camaquã. O meu amigo Coltoli falando, eu passei para os meus filhos, meu filho te conhece.
Meu filho sabe que você é um artista e que fez isso, que fez aquilo. Eu passei essa informação. Ele ouvia as músicas lá em casa e a relação que essas pessoas tinham também com esse movimento cultural, né? Porque havia um encanto com aquilo que a gente fazia. E nós fazíamos aquilo de... Era um ativismo, porque nem pensar na minha aposentadoria, por exemplo, hoje a gente vai ver como é que é. Falo, pô, mas naquela época a gente estava tão ligado àquilo que a gente vivia com uma aranha, né? Vivia do que tecia. A gente fazia uma coisa aqui para comer e depois tinha que fazer a outra, entendeu? E o dinheiro não sobrava, por exemplo, para fazer um plano de futuro, né? Depois de aposentadoria. Mas principalmente a aposentadoria, que era importante, né? Porque a idade depois, quando chega, você vai precisar, porque você não tem as mesmas condições de... mesmo físicas, né? Também, não é? Física e mental também, né? Não tem a mesma habilidade mental, embora alguns mantenham, até melhor do que a nossa. Por exemplo, a minha mãe, eu tenho 94 anos e... Tem uma memória que eu fiquei. Ela tem uma memória que eu falei, pô, mãe, minha mãe tá com uma memória melhor que a minha. Então isso não vai ser um problema. Esse problema genético eu não vou ter. Vem cá, e os vinhos portugueses são bons mesmo? Ótimos, excelentes. Não, são ótimos. São ótimos, viviam todos os dias da minha vida lá. Mas você continua tomando um vinhozinho brasileiro, inclusive vinho da região de São Francisco. Muito Qual a comparação deles aí? Esse vinho engraçado, eu já tinha provado esse vinho uma vez que tinha vindo aqui pro Brasil passear e ver os familiares. E quando retornei, nesse voo eu estava sozinho. Então, em Ilhéus, o voo que vinha de São Paulo para Salvador atrasou. Então, tinha um suíço que morava um suíço que eu acho que era muito conhecido, que morava lá em Olivença. E ele estava indo para o país dele para resolver qualquer coisa. Tinha um empresário de futebol com um jogador de futebol, um rapaz novinho, que eles iam para França e o rapaz ia fazer um teste no PSG. E eu sei que o empresário na hora estava muito nervoso, falando com um atendente que não podia atrasar, que pelo amor de Deus ele tem horário a cumprir, menina, olha, mas eu não posso fazer nada, vou atrasar de São Paulo, o que eu posso fazer? E, claro, a gente teve que esperar e perdemos o voo internacional para Lisboa. Em Salvador eles puseram a gente no hotel para viajarmos no outro dia. Então ficamos os três, eu, jogador de futebol e o suíço, no mesmo hotel juntos, né? Aí, e à noite fomos jantar. Jantamos os três juntos, o atleta foi logo pro ginásio, foi logo lá para as máquinas, malhar. E nós ficamos na mesa conversando, ele pediu uma garrafa de vinho, foi exatamente esse do São Francisco. Nós gostamos, ele gostou também, eu falei, pô, ele que é europeu, tá habituado a tomar bons vinhos. Ele gostou, eu também gostei do sabor, né, já tinha me aclimatado aos sabores portugueses. E pagamos um bom preço. Retornando agora, depois as pessoas falam, para você, porque eu vi um português aqui é muito caro mesmo, muito caro. E o que veio para salvar é a gente beber os chilenos, que também são muito bons. Os vinhos chilenos são muito bons, muito bons mesmo. O Panu é um vinho bom, o Concheitoro também é bom, são vinhos razoáveis mesmo. Tem o Cacilheiro del Diablo, que é uma referência também. Que é o melhor, que é daqueles tops de linha, top, né? É um dos tops. Não é daqueles de 16 mil, de 20 mil que ainda tem, que nego toma, né? Mas é um vinho de sim, $10, eu acho, em torno de R$60 e tal. E você falou em valores de vinho. Uma vez conversando com uma amiga minha, a doutora Ana Mestre, uma socióloga, né? Eu tinha comentado por você. E ela disse que o pai dela levava uma garrafa de R$80. De 80 euros. R$480, 500 mais ou menos. Era 80 euros que ela falou? Não.
Eu acho que ela me falou que foi uma garrafa de 800 euros. Uhum. O pai dela levou e quando chegou lá junto dos amigos, ele tinha um grupo de amigos, né? O pai dela foi fundador de hóquei da seleção de hóquei lá de Portugal. Uhum. E ela disse assim, olha, Pingo, há vinhos tão caros que meu pai, quando chegou para encontrar com os amigos, que ele viu os vinhos que os amigos tinham levado, ele escondeu dele de vergonha. Rapaz. E vinhos antigos, aqueles de conserva em barris de carvalho, né? Uhum. Muito antigos mesmo, muito antigos. Tem que ser tomado num decanter, né? Pra ele respirar, tem toda essa magia. Tem de abrir, deixar ele tomar o azinho dele e tal. Então é como Um ritual. É como o Zeca falou, né? Nunca vi caviar, né? Nunca comi caviar. E aqui aí achei novamente esse vinho. Achei esse vinho do Vale de São Francisco, né? E tô consumindo ele. Achei uma delícia, realmente é muito bom. E acho que talvez o Brasil tenha uma grande condição de produzir vinhos muito melhores ainda, sabe? O Rio Grande do Sul também produz vinhos bons de qualidade também. Não sei, não vi até agora. Tem não gostei muito, não. Não gostou muito, não? Não, e até porque essa ida para a Europa, né, deu para ver essa como é o consumo do vinho, né? O que é o vinho, porque né? o vinho que vende aí suave, não sei o que, aquele não vinho existe vinho existe. Suave na com Europa. açúcar dentro e tal, eles são ruins. Isso é um veneno. Isso é um veneno, né? Eu lembro que quando bebi esse quando éramos jovens, mais adolescentes, não sei o que a gente bebia. Dom Bosco e tudo. Dom Bosco, né? E eu lembro Capelinha. Eu lembro que eu vomitava muito e eu não sabia o que era o açúcar, o doce, misturado com aquele suco da uva, né? E fermentado. O vinho não existe vinho doce. O mais doce que existe da linha dos vinhos são os espumantes, né? Não é doce, é apenas um sabor mais adocicado. O vinho tem aquele varietal, né? O tipo de uva tanada, não sei o que lá, o que você sabe que é o coisa, né? E tem várias castas, né? A junção de várias castas, né? Os enólogos lá, então eu até achei que fossem... Eu acho que os vinhos que estão sendo produzidos no Brasil têm uma certa qualidade, sofrem influência muito provavelmente dos portugueses que devem vir cá também. Sim, mas se a gente estivesse no bar, a gente ia perguntar, você veio aqui para beber ou para conversar? E você veio cantar o quê? Pois é, vem cantar o quê, né? A gente tá falando muita coisa, vou botar você para falar alguma coisa na sua linguagem, que o povo entende também. Quer tocar alguma música daquele repertório do trio? Sim, pode ser. Primeiro do trio, né? Do trio. Lembrar alguma coisa do que a gente fazia coisa do trio, né? É que o povo não conhece aqui. Você fez para os europeus. Sim, mas eram músicas que nós cantávamos de outros autores, né? Nós fazíamos lá nos bares, porque e sua é uma também? cidade muito turística, né? E sua também? E sim, eu tocava uma música minha, uma ou outra dentro do repertório todo, porque a gente tinha, às vezes, nós fazíamos no normal 2 horas de música, né? Mas havia bares que tinham uma linguagem muito próximas a nossa, não sei, um público interagia muito, então a gente chegava a ficar 4 horas tocando, mas era por prazer, com esse trio, o Pingo Grapinho Trio. E músicas do repertório que a gente tocava, né? A gente tocava muito de Seu Jorge, dessa coisa mais da galera mais nova da música brasileira, que eu acho que é a manutenção também da nossa MPB, né? E que hoje no Brasil parece que a gente ouve a MPB de uma forma mais classista, né? Ficou uma coisa mais classista, né? E existe aquela música comercial que toma conta de tudo, dos paredões, dessa... Aquela música de sofrência também. Pois é. Sim, mas tem né, no meio dessa sequência toda sertanejo também. Tá. Tem essa coisa que surgiu, essa música que surgiu na periferia de Salvador,
o Arrocha. Uhum. O Arrocha, né? Eu sei. Que é uma... que eu acho que vence pela questão do ritmo, né? Da dança. A música que tem ritmo, tem dança. Uhum. Você Eu acho que estava esse falando disco é de um dois. negócio que você estava vendo que a música baiana e tal, mas tocava mais carnaval. Sim, Kleber. Eu acho que também, não sei, você, como jornalista, também, como você vê na sua ótica, mas que tivemos, assim, qual foi os nomes que nós tivemos que ficou na memória das pessoas, né? Eu quis escrever o seu nome no mundo da música da Bahia. Quem é? Uhum. A gente tem Caetano Gil. E quem se teve Tom maior... Zé também, E que é Tom Zé, outro. exatamente. E Tom Zé que eu acho que fez de forma mais alternativa ainda, né? É o mais refinado deles, né? O que tem mais propostas de música experimental é o Tom Zé, né? Que é um cara que mais revolucionário do grupo, dos três. Todos os três foram tropicalistas, né? Acho que Tom Zé ainda foi melhor do que... Agora o Caetano tem uma poesia bonita, Gil também é um artista Fantástico. genial. Acho que acabei de assistir o documentário de Gil. Realmente, a gente tem artistas como Gilberto Gil, que é de uma grandiosidade brutal. Uhum. Né? Gil é brutal. E todo mundo querendo ouvir uma música, né? Uhum. E hoje... O que é que ouvimos, então? Diz lá você que... Não, você é o músico. Não, aqui é você que ouve mais a tendência. Você é que sabe da tendência do que está se passando eu no ouço mercado, o que você tocar, né? o que você gosta. Né? Mas claro, você falou aí daquela tendência da música popular do que é... Mais pro carnaval, né? Do que é vendido. Agora, da música baiana, ela ficou muito presa ao carnaval. É isso que a gente estava conversando. Porque foi um mercado... Um mercado que dava suporte aos artistas, né? Eles do músico poder e ainda conseguir dá, viver muito com artista faz a música né? para lançar no carnaval até já, para vender. Sim, mas tem período. alguns que eu acho que eles conseguem já está conseguindo fugir dessa relação só do carnaval. Por exemplo, Jal. Eu tenho visto uns vídeos do Djal, não sei, mas eu gosto da música de Djal. Eu acho que ela não fica só ligada ao carnaval, ela consegue estar ligada ao carnaval e tá fazendo tá trazendo outra musicalidade, sabe? Mais lenta, mais romântica também, né? Porque a gente tem tudo isso. Mas como o carnaval é uma música de ritmos e de dança, claro que você, para chegar no meio do avenida, para tocar uma música que seja uma música romântica, quando o artista consegue criar um momento no meio daquilo tudo, né? Mas não é o normal. Agora, por exemplo, um artista os artistas que normalmente a gente tinha acesso, né, a vê-los a cantar em cima de um trio, na praça, na rua. Por exemplo, seria o mesmo artista que você pagaria o ingresso para ir ver no teatro, entendeu? É isso a minha forma de como é que esse mercado se mobiliza. E como é que ele permanece, por exemplo, como é que o meu artista vai permanecer. Aí tem Carlinhos Brau, que tem uma musicalidade muito grande, né? Uma musicalidade muito grande de Brau, né? Que ele também acho que é um dos herdeiros dessa musicalidade boa. Tem Luiz Caldas, que é um grande artista. Tá em Itabuna, viveu em Itabuna, né? Sim, tem uma história com Itabuna muito forte. A esposa, a mãe dos filhos dele, é da Mangabinha do meu bairro. Então, Luiz, que tem uma grande musicalidade, né? Tem Armandinho, a gente tem Armandinho, que além de estar vinculado... aliás, eles são o Carnaval da Bahia, né?
A Dodô e Osmar. Dodô e Osmar, né? Agora, só que Armandinho também tem a linha do Chorinho, né? Havia o Acordo do Som, lembra do Acordo do Som? Isso aí. Esses caras foram pro Festival de Montreux, né, meu? E na altura eu fiquei encantado com aquela linguagem musical diferente, que tinha uma raiz nossa, assim, né? Pô, coisa linda. Que quando você falou há pouco, eu ia falar do festival, falou de Tom Zé. Pena que meu telefone quebrou, eu tinha tirado uma foto no banheiro, né? Na casa de banho lá, né? Na casa de banho. Que a cidade de Sines, no Alentejo, faz um festival Músicas do Mundo, que é uma coisa que está muito em alta na Europa. E não são músicos assim tão mediáticos, né? Embora possa ir muitos. Que são convidados para esse festival, que são músicos de muito boa qualidade. Eu tive a oportunidade antes de vir para cá, fui a esse festival que acontece em 2 lugares, na cidade de Sines, onde eu não fui, e numa freguesia que é praia, é um lugar de praia também, que na abertura eles fazem de graça na praça. E eu passei a noite para ir lá curtir, né? Assistir a música de graça na praça. E tava um painel no banheiro, que era o banheiro público, né? Porque a gente estacionava os carros, dormia no carro, uns armavam a barraca no estacionamento mesmo, para quem ia passar lá a semana do festival. Então, quando eu fui no banheiro, eu vi as fotos dos artistas que tinham se apresentado no ano anterior. E tava lá a foto de Tom Zé, eu tirei uma foto, né? Ele saindo no fundo, mas pena que o telefone quebrou. Eu queria editar aquela foto. Que você falando que Tom Zé tem uma força maior na projeção do tropicalismo, né? E que é um cara muito querido lá, por acaso. E aqui no Brasil, eu não sei, o público de Tom Zé aqui no Brasil é muito, que eu falo que se tornou uma coisa assim mais de classe, de pessoas que tem mais tem um intelectual mais voltado. Ele tem uma música linda sobre a felicidade que é cheia de cheia de ó e tal, e tudo. Tem aquela da Rua Augusta, né? Que ele é Augusta, graças a Deus. E entre você e a Angélica, ele encontrou a consolação e tal, que são ruas do centro de São Paulo, né? E que ele descreve aquele universo musicalmente com mulheres que são os nomes das ruas, né? Essa vê a genialidade do cara, onde chega. E ele não foi reconhecido assim como um dos papas do tropicalismo, sabe? É mais Gil e Caetano que são referências e ele fica mais canteado. Sim, por isso ficou a referência de Gil Caetano, não ficou? Ficou. Mas ele... E ele tem agora também... Agora, por exemplo, o que além desses nomes, por que a gente não conseguiu projetar mais? Será que foi falta de um projeto pensando nisso? Não, o Tom Zé foi redescoberto por um músico americano que teve no Brasil, pegou as músicas dele e gravou, divulgou nos Estados Unidos, e o cara fez sucesso lá, e aí trouxeram para o Brasil de novo. Quer dizer, ele foi importado no exterior e não... Senão não teria, nem teria a mesma... Não gravava, não seria... Não teria a mesma importância, né? Então Sim. É isso, acho que e acontece. Você, suas músicas isso acontece também, isso também acontece com... Isso acontece com a gente regionalmente, está acontecendo com a gente regionalmente. Porque quando eu cheguei, percebi que, claro, eu sabia que ia encontrar uma nova geração que não conhece a gente. E é por isso que é preciso fazer o projeto de resgate. Nesse sentido, o projeto de resgate cultural. Nesse sentido, valorizando quem construiu uma história que foi uma história de 30 anos. Como tem Marcelo Gani, que é um músico expressivo da região, nome, né? que eu anotei aqui para não tentar esquecer, que eu quero citar daqui a pouco. O nome de artistas que tem aqui, tem muito mais. Pode citar aí. Mas eu acho que eu vou citar depois da música, cara. Que são as pessoas que se projetaram, né? Eu disse que foi o teatro que conseguiu projetar melhor os artistas. A música não conseguiu. Luiz Caldas foi uma pessoa que veio
fala, até hoje eu não sei, eu acho que o Luiz é de Feira, se é de Conquista. E porque ele tem uma relação muito forte com Conquista e com Feira, mas talvez Feira de Santana. Eu já tive lá na casa da mãe dele, no começo da carreira, quando o Luiz me recebeu lá na casa dele, que foi depois que ele saiu da Mangabinha, quando lançou A Nega do Cabelo Duro, que foi a primeira música que fez o sucesso, né? E eu acompanhei aquela fase. E vendo um artista surgido daquela dimensão, né? Uma estrela com um brilho que o Luiz tem. O Luiz tem mesmo um brilho especial no palco e fora dele, sabe? E um ser humano fantástico também, né? Um ser humano fantástico. Que eu acho que, por exemplo, o fato de ser um artista popular, sendo isso por causa do carnaval, ele tem uma projeção ainda mais que isso também, né? E teve aqueles artistas que eu acho que ficaram mais presos à cena só do que o nosso carnaval conseguiu produzir de nomes e não sei o quê. E lembro muito bem que era uma cultura muito natural de cada ano que se passava o carnaval, ele projetava um artista diferente com um grande sucesso. Aí passado aquele ano já vinha um outro. Agora os que conseguiram permanecer foram, mesmo dos nomes do carnaval, foram poucos, né? E depois essa briga de mercado entre estilos musicais do Brasil, né? Populares, esses, como eu diria, que tem a linha mais comercial, que é o que vende, que chegam nas rádios, na televisão, que as pessoas pagam ingresso para ir. Isso é um mercado. E agora existe o outro mercado, que é o mercado do compositor, dos que criam, do músico que cria, né? Tem um músico também, um músico instrumentista que cria. E a gente não tem muita cultura do jazz, por exemplo, que é uma música que hoje é uma música de cabeceira, eu gosto muito de ouvir. O jazz eu gosto muito de ouvir. E é muito curioso porque a maioria das pessoas nem consegue perceber o que é exatamente que é o jazz, né? A gente conseguiu aproximar com a bossa nova, mas o jazz americano, por exemplo, porque as pessoas que ouvem a música muito popular, elas jamais vão conseguir entender isso. Né? É muito longe a capacidade cognitiva de quem se habitua a ouvir uma música muito simples e a ouvir uma música mais complexa. Então eu vou tocar uma música muito simples, mas muito bonita, que é uma música... foi a música que foi lançada num primeiro projeto Jupará. E foi dedicada a Alice, que foi a minha primeira esposa, mãe da minha primeira filha, né, Alice. Que foi também um grande destaque, né? Depois de todos os outros projetos, você falou do Energia Azul, foi o processo de que eu já vinha fazendo as minhas músicas e tentando criar espetáculos. Naquela altura a gente ia atrás de um patrocinador para patrocinar qualquer coisinha, mas a gente tinha que fazer o show. Era importante politicamente que a gente concluísse o projeto, sabe? E realmente não sabíamos nem como era que ia buscar apoio. A gente pedia aos pequenos comerciantes, né? E mando um abraço até para meu amigo Wellington do Pasteleco, que foi uma pessoa que sempre esteve próxima, apoiando os artistas, sabe das dificuldades que a gente teve e quantas vezes ele nos ajudou. E com essa mudança também, hoje a gente já quer que esses projetos sejam feitos de uma forma mais profissionalizada. Embora o Terra Vista foi uma mistura de profissionalizar o projeto cultural, que não é um evento de um artista que está na mídia, né? E comercialmente é muito mais fácil de vender para o público. E o artista que é esse que cria, como é o escritor que vai lançar o seu novo livro, e que público, quem é esse público que você atinge, quem é que vai te consumir?
Certo. Então a preocupação é essa. Então vamos lá com a Alice, Vai né? lá, vai lá. Toque a Alice aí pra ver. Olha, eu vou pedir desculpa, mas eu vou me posicionar aqui, porque eu tô sentindo aqui pouca vontade para fazer os acordes. Como o banco aqui Não tem ajuda. os braços, fica mais... A gente faz o movimento aqui, fica mais Tá bom. condicionado. Eu sempre quis fazer uma canção feliz. Você me diz, eu quero dançar com você, mas é atriz e representa a vida bem. É minha cara e a cara dela. Que crueldade mundana. Não entender a minha timidez. Se meu canto é sereno, o swing é azul, o meu brilho é moreno, e a teus olhos seduz a vera luz, 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 pam 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 pam. Eu sempre quis fazer uma canção feliz. Você me diz, eu quero dançar com você, mas é atriz e representa a vida bem. É minha cara e a cara dela. Que crueldade mundana. Não entender a minha timidez. Se meu canto é sereno, o swing é azul, o meu brilho é moreno, que a teus olhos seduz a vera luz, 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 pam 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 É, Pingo, e o projeto aí, como é que tá agora para 2025? O que é que você pretende? O projeto 2025 tem... Eu vim com duas ideias. Peraí, eu me afastei um pouco aqui. Eu vim com duas ideias que um projeto que é o projeto que ainda não tem nome, né? Eu estou ainda na parte da criação, mas que seria uma coisa tipo um Grapiúna World, que novamente retornando ao resgate, que é fazer um espetáculo exatamente pensando nas nossas canções e ainda como está em fase de pesquisa, né, de como é que vai ser montado o repertório desse trabalho e buscar um pouquinho da história, por exemplo, de cada um, como a gente tem. Eu sou filho dos cantores de Orfeu também, né, de nossa maestrina Zélia Lessa, que é importante ressaltar isso. Falando em riqueza do que nós temos culturalmente, e falando precisamente da música,
a memória do que Zélia Lessa construiu. Por exemplo, há uma preocupação muito grande minha numa cidade que agora eu fui procurar uma biblioteca pública e não achei. Eu fiquei assim meio triste, porque uma cidade sem uma biblioteca é Acho que funciona ali na Câmara, a biblioteca municipal. mas diz que parece que já não tá mais lá. Que a biblioteca mais completa é lá na universidade, na UESC, né? E o hábito de ler, por exemplo, na nossa cultura. Você que é um escritor e que talvez sinta bem, né? O que é que você criar um produto, que você sabe a importância do que é esse produto e que você quer que chegue às pessoas, né? Porque ela tem um objetivo e tem uma essência. Não é simplesmente uma coisa, um produto que você compra, consome e descarta, né? Mas aquele produto que você compra e que você guarda lá na memória e vai apresentar lá para seus filhos e seus netos. Fala, pô, olha esse livro aqui de Kleber Torres, sabe? Daquele ano eu ganhei de presente, como eu vi você presenteando. Eu ganhei de presente desse escritor jornalista aqui em tal ano. Isso vai acontecer daqui a alguns anos, meu. Isso são referências importantes que as pessoas... que foi de uma coisa importante que você tentou criar na sua vida, sabe, para deixar para a humanidade. Por mais limitado que seja, se a gente não conseguiu chegar ao globo, né? Meu Pingo, muito obrigado pela sua participação e vamos voltar aqui para o ano para a gente conversar de novo sobre cultura e música popular. Certo. Agora, como já estamos no fim de semana e no feriado, um livro Entre Margens de Margarida Fael, que é um drama de uma mulher no sul da Bahia que foge de um cativeiro, foge de um casamento ruim e é feliz no amor no final da história. E também um filme, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres e Celton Mello, que é a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, que conta uma história do período de pós-64. Bom final de semana para todos. Quanto tempo foi? Olha, nesta quinta-feira, a Justiça absolveu a Vale. Lembram daquele caso Rompimento de Mariana? Então, completam 9 anos este ano de 2024 do rompimento. Foi uma tragédia enorme e nesta semana a Justiça absolve a Samarco, Vale e a BHP pelo rompimento da barragem de Rejeitos. A barragem de Rejeitos de mineração, ela era denominada como a barragem de Fundão. Foi controlada ali por anos pela Samarco Mineração S.A., que era um empreendimento em conjunto com uma das maiores minerações do mundo, a empresa brasileira Vale S.A. Olha, esse caso aconteceu ali a 35 quilômetros do centro do município de Mariana. Foi um caso que chocou todo o Brasil. Foi um dos maiores acidentes ambientais, foi um crime muito grande e acontece durante essa semana, então, esse julgamento que foi absolvido aí as empresas. A gente fica aí com as imagens da Vale, foi um caso que chocou o Brasil e o mundo. Foi por volta ali de 5 de novembro de 2015. Durante esse período de investigação, a Vale foi absolvida, foi encontrado 18 mortos e até hoje se espera encontrar um dos desaparecidos. Olha, a gente fica sentido com notícias como essa, né? Porque ambientalistas, logo quando aconteceu ali essa tragédia, soltaram que demoraria em média pelo menos 100 anos para que o oceano, para que os rios, eles pudessem ali voltar a ter uma qualidade saudável, né, para os animais marinhos, para a gente também que recebe essa água, principalmente para o pessoal daquela região ali mineira. Inicialmente,
a Samarco havia falado de que não havia nenhuma necessidade de ser indicado ali e pedido que as pessoas evacuassem. Então a gente fica aí no aguardo de maiores informações, de maiores notícias sobre o caso. Estamos chegando ao fim, uma ótima semana passamos aqui juntinho. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o seu carinho por ter deixado que eu entrasse pela sua telinha para passar informações da Bahia, Brasil e do mundo. Desejo um ótimo final de semana a todos vocês, um bom feriado, fiquem com Deus, beijo grande. Segunda-feira a gente tem esse compromisso marcado. Até logo.